meus amores, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade à nossa aula. Espero que vocês tenham lido o texto. O texto que vocês leram, ele exclusivamente pensa e fala de como estudar, né? Lembrem que nós falávamos ontem que hoje a vida de vocês vai assim mudar. Não hoje, desde o dia que vocês assumiram e quiseram trabalhar na perspectiva de ser graduando, de ser acadêmico de pedagogia. A gente não pode mais só pensar em uma rotina que não haja estudos. Por isso que nós discutíamos ontem a questão da ciência e exatamente o que nos separa dos animais. O que é que separa os seres humanos dos animais? De como essa forma de pensar nos separa dos animais. E aí a gente reflete, eu inicio a nossa aula pensando nisso. Nós somos os únicos capazes de aplicar o que queremos, o que desejamos e o que aprendemos por muitos meios numa situação de mudança do conhecimento. Então, essa mudança do conhecimento, somente os seres humanos são capazes de transformar. Somente os seres humanos são capazes de mudar. E é essa perspectiva que vocês precisam entender e que vocês precisam conceber para que haja uma transformação na vida de vocês em relação ao meio acadêmico. Achismos, pensamentos, sons, falas, tudo agora faz parte de um meio acadêmico, faz parte de uma vida de ciência que vocês vão precisar estar atentos a todos os elementos. Então, de certa forma, nós vamos pensar nesse momento acadêmico de forma ainda mais responsável. Quando vocês assumiram o compromisso de estarem aqui, a gente assume o compromisso de pensar e de transformação de vidas. Como eu dizia, né? A minha missão, a minha função aqui é exatamente mediar esse conhecimento e mediar para que vocês possam entender que a participação de vocês nesse meio acadêmico não é mais mera escolha de vocês, é uma responsabilidade. Porque vocês podiam ter escolhido vários outros cursos, várias outras instituições, muitas outras faculdades, mas vocês escolheram estar aqui. Então, de uma certa forma, essa potência, essa escolha foi muito cuidadoso, foi muito criterioso. Então, agora assumir as responsabilidades. Nós somos os únicos capazes de criar um sistema de símbolos como a linguagem. Outros animais, né, outras sociedades, das abelhas, dos animais em si, eles não têm um símbolo linguístico como nós temos, eles se comunicam, mas não se comunicam da forma como os seres humanos se comunicam. Eles não registram as próprias experiências e eles não passam uns para os outros, assim como nós fazemos, assim como nós primamos em fazer a transformação do meio linguístico, a transformação da fala, da escrita, em um símbolo, em uma condição linguística, em uma comunicação propriamente dita. Então, quando a gente pensa que criamos símbolos, e esses símbolos, essa simbologia, essa comunicação, ela diz diretamente que faz parte da nossa condição de humanos. Essa condição de humanos nos mostra relativamente uma evolução da espécie, que permite também a ideia da consciência. Por isso que o professor ele tem assim a responsabilidade de criar uma consciência, de mediar uma consciência. Vocês vão ver que, na verdade, nós vamos construir, nós vamos criar, nós vamos mediar, nós vamos orientar, mas nós não vamos ensinar ninguém. Essa concepção de ensino, gente, ela vem da família. A família ensina. A educação ela vai mediar conhecimento. Porém, na sociedade que nós vivemos, acaba que fica muito a parte da escola, essa parte da educação. Então, os pais confundem ensino da teoria, ensino do conhecimento, ensino, mediação dessa parte científica, com educação, com valores. Essa parte de caráter, de respeito, de solidariedade, a escola reforça.
Mas quem tem essa propriedade é a família. Quem deve cuidar dessa propriedade é a família. Então, nós vamos o quê? Nós vamos mediar esse conhecimento, nós vamos organizar esse conhecimento e, de alguma forma, nós vamos organizar para que isso fique claro para as comunidades em que nós vivemos, para as comunidades aquelas que nós vamos fazer parte enquanto professores, enquanto pessoas que vão organizar esse pensamento. E aí, essa consciência, ela parte exatamente do processo humano. Somente os humanos são capazes de fazer. Lógico, os animais sentem dor, os animais sentem não sei o que a gente pode dizer que os animais sentem, carinho, né, dedicação, uns mais, outros menos, mas a propriedade do sentir amor, do sentir respeito, do ser respeito, do solidarizar-se. Isso são faculdades humanas, a comunicação é a faculdade humana, e aí a gente precisa gerenciar isso. Diante desse posicionamento, nós temos os tipos de conhecimento, certo? Vocês vão acompanhar isso no slide 22. Os tipos de conhecimento, ele vai nos apontar uma evolução humana. Essa evolução humana vai ser apontada para a gente como não somente física, né, mas uma condição de evolução humana cognitiva, principalmente os avanços da humanidade, desde o início, lá nas cavernas, no tempo das cavernas com os seres humanos, a principal evolução da humanidade de lá para cá foi a consciência, foi o cognitivo, foi o campo das ideias. E quando esse campo das ideias ele evolui, consequentemente, nós temos uma revolução de máquinas, uma revolução de ideias, uma revolução de indústrias, de pensamentos, que isso vai sendo gerenciado através desse conhecimento. Essa evolução humana gerou muitos e diversos tipos de conhecimento, todos, em todas as áreas, biologicamente falando, de saúde, de tecnologia, de astrologia, enfim, astrologia não, astronomia, astrologia é quem acredita em horóscopo. E aí a gente tem inúmeros diversos, e não deixa de ser um conhecimento, inúmeros diversos conhecimentos que nos garantem a sobrevivência humana. Eu falava ontem o que seria da nossa geração se essa pandemia tivesse sido há 10 anos atrás, sem o uso das tecnologias, sem o uso formal da tecnologia, sem o uso da tecnologia para criar vacina, para criar aulas, para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, percebam que esse conhecimento ele vai divergir diretamente nas nossas vidas. Na gripe espanhola, se eu não me engano, que foi uma das pandemias mais recentes, a vacina passou mais de 10 anos para ser feita. E hoje, o ano passado, nós já tivemos vacina quase que aprovada, o ano passado, elas foram aprovadas esse ano, mas em menos de um ano nós conseguimos encontrar uma vacina, uma solução de vacina, e vários laboratórios encontraram a vacina. Agora a gente está lutando para produzir essa vacina, mas já temos países, praticamente continentes, que estão imunizados. Isso há 10 anos atrás era quase que impossível, porque a tecnologia de pesquisa não era boa, a tecnologia de produção de vacinas também não era boa. Então percebam que o tempo do tipo de conhecimento, essa evolução, ela vai muito do cognitivo, porque apesar do físico ajudar, mas quem leva, quem impulsiona é o conhecimento cognitivo, é a organização do pensamento. E na explicação dos fenômenos do dia a dia, nós precisamos pensar e nos organizar. O que é dito do dia a dia, o que é pertinente ao dia a dia para que eu explique, para que eu entenda, para que eu me organize. Então, essa produção do conhecimento que nós vamos tentar entender agora como os tipos de conhecimento ou os tipos de ciência. Então, quando a gente pensa nos tipos de conhecimento, a gente vai pensar nos tipos de ciência. Quais são as ciências que estão aos nossos redores, né? Dentro das nossas casas, dentro das nossas possibilidades de muito fazer, de muito viver. E acaba que a gente percebe que esse conhecimento, essa ciência, esse fazer
científico, ele já está arraigado a nós. Por exemplo, nós temos o senso comum, que nós chamamos de conhecimento empírico. Esse conhecimento empírico, gente, a gente pode chamar de conhecimento vulgar, de conhecimento empírico, senso comum. É, na verdade, aquele conhecimento que a gente traz e transfere. Traz dos nossos avós, dos nossos pais e transfere para os nossos filhos, para as gerações modernas, né? É o conhecimento obtido ao acaso, após inúmeras tentativas, ou seja, o conhecimento adquirido através de ações não planejadas. Se você perguntar a um trabalhador de roça, a um trabalhador rural, se hoje chove, ele vai dizer se sim ou se não. Vocês já devem ter tido essa experiência. Assim como se você perguntar para essa mesma pessoa, uma pessoa que mora no interior, que horas são, e ele não vai te dar a exata ideia dos segundos, dos minutos, mas ele vai te dizer qual é a casa da hora que está. Essa condição é feita por meio da observação do tempo que os nossos antepassados, os nossos mais velhos, eles vão fazendo e vão organizando, e nós vamos aprendendo com eles, né? Relativamente falando, aprendendo com eles. Então, o conhecimento empírico, ele vai ser o conhecimento obtido pelos nossos avós, pelos nossos pais, por nós mesmos, né? As nossas lendas, crendices, aquele negócio de fazer mal, de plantas medicinais, toda essa particularidade que vem do conhecimento empírico, ele vem da não observação ou do não planejamento, cientificamente falando em relação a isso, mas não deixa e nem pode ser deixado de lado enquanto conhecimento. Percebam que uma dorzinha de barriga, uma cólica, uma ressaca, uma dor, sei lá, na cabeça. Nós temos chás medicinais para cada uma dessas dores, para cada uma desse, como diz no interior, desse passamento, né? Então, os nossos antigos, eles adquiriram saberes, adquiriram conhecimentos que não estavam nos livros, estavam sim nas experiências deles, e que a isso hoje a gente chama de conhecimento empírico. Para a academia, o conhecimento empírico ele vai valer para a gente a experiência, o viver, o tocar, o agir, mas ele não pode ser levado somente em consideração o conhecimento empírico. E por isso que vai ser necessário nós conhecermos também, sabermos o conhecimento científico para que haja um ponto de equilíbrio. Nas nossas aulas do ano passado eu falava muito do ponto de equilíbrio entre fé e razão, fé e ciência, razão e emoção. Né? Eu não posso transportar o meu fazer profissional somente em razão, em pensar, em ser racional, positivista e esquecer de todo o resto. Eu preciso pensar no meu fazer pedagógico, na emoção, no que eu sinto, no que eu vivencio, principalmente na pessoa que eu sou, e partindo disso eu vou criar as minhas condições científicas para trabalhar isso, porque quando vocês estão agora sabendo, aprendendo sobre os métodos científicos, vocês vão descobrir que as pessoas que vocês eram, vocês vão continuar sendo. Vocês não vão poder apagar as memórias, as lembranças e principalmente a identidade social e cultural que vocês têm. Porém, agora vocês vão ser uma versão melhorada de vocês mesmos. E isso é magnífico dentro da ciência. Porque você, como diziam os filósofos, né? Conhece-te a ti mesmo. E se vocês verem, os filósofos escrevem isso há 5, 6 mil anos antes de Cristo. E Cristo, um dos maiores filósofos, pedagogos, sociólogos que nós tivemos recentemente, há 2021 anos atrás, Cristo diz a mesma coisa, conhece-te a ti mesmo, para que você saiba aonde você vai, quais são as suas limitações, quais são as suas possibilidades de ir além ou de estagnar. Porque vocês têm que saberem os dois extremos, né? Os dois extremos, o que é que eu sou capaz de fazer e o que é que eu não sou capaz de fazer. E esse sentimento, essa função social da ciência é muito forte no que diz respeito a isso.
Eu preciso saber o potencial que eu tenho, até onde eu sou capaz de ir e de que forma eu sou capaz de ir. Lógico, validando os direitos humanos, sem passar por cima de ninguém, sem querer ser melhor do que ninguém, não queiram isso jamais. A gente vai sempre ter o diferencial de querer ser diferente, certo? Lembrem lá do Pequeno Príncipe, quando Exupéry fala da rosa. Eram 1000 rosas iguais, 100.000 rosas iguais, mas foi o tempo que tu dedicaste à tua rosa que a fez diferente. Então, vai ser o tempo que vocês vão dedicar a si, a formação de vocês, a construção de vocês, que vai melhorar a vida de vocês. Isso significativamente falando, socialmente, culturalmente, espiritualmente até falando, né? O conhecimento empírico, a gente tem um exemplo a falar, tá? A chave está emperrando na fechadura e de tanto experimentarmos abrir a porta, acabamos por descobrir um jeitinho de girar a chave sem emperrar, né? É um conhecimento empírico. Os chás são conhecimentos empíricos. O sertanejo, quando sabe se chove, se não chove, se o inverno é bom, se o inverno não é. Se conversa com a mãe d'água, se não conversa, tudo isso é um conhecimento empírico, é um conhecimento que não precisou da ciência dos livros, vamos dizer assim, nem da academia, para que ele pudesse acontecer, para que ele pudesse ser efetivado. O conhecimento empírico é aquele comum a todo ser humano por ser produzido pela sua própria existência cultural. São as condições, as construções culturais que constroem esse conhecimento empírico. É a religiosidade da sua comunidade, são os horários da sua comunidade, são as influências religiosas e culturais que a sua comunidade tem. Enfim, é o resultado da experiência pessoal e depende diretamente da cultura, do momento histórico, do ambiente físico no qual o homem vive. Então, essa ideia do conhecimento empírico, gente, é a construção social envolto a vocês, na comunidade que vocês vivem, para que se tornassem as pessoas que vocês são hoje. Até agora o conhecimento de vocês é empírico. Ah, professora, mas eu vou deixar de ter esse conhecimento empírico? Não. O conhecimento empírico ele vai acabar permeando toda a nossa vida. Nós sempre vamos deixar nos levar pelas emoções, sempre deixar nos levar pelas as construções sociais, né? Tem um conhecimento empírico que eu acho bem bonitinho, que é o do quebranto, né? A fulano tal tem olho ruim, tem olho gordo, e aí nós temos as pessoas respeitadas na nossa comunidade, que são as rezadeiras. E é uma cultura muito forte entre nós, né? A cultura do quebranto, das rezadeiras. E é incrível como as crianças ficam curadas, né? O mais incrível é isso, as crianças ficam curadas. Eu sou um pouco descrente dessa, mas eu acho lindo. Eu não acredito, mas eu acho bonito, né? Que você percebe a fé do povo. Até que ponto vai a fé do povo, né? Na doença. E aí uma senhora respeitada, escolhida pela comunidade para ser a rezadeira da comunidade, reza e a pessoa fica curada, né? Isso é muito interessante, isso é conhecimento empírico. Não foi a ciência que ensinou, eles aprenderam. Nós temos como principais características desse conhecimento empírico a espontaneidade. Se resolve as dificuldades rapidamente, sem planejamento. Adoeceu, tomou um chá, teve quebranto, foi para a rezadeira. Então as coisas são assim muito rápidas, né? Tem um caráter utilitarista, sem especificar as razões que justificam seu uso, não precisa explicar. Eu lembro que minha avó tinha um negócio de não poder varrer a casa de noite. Zita, por que não pode? Faz mal. Não sei se vocês já receberam essa resposta. E aí nós, enquanto crianças e adolescentes, a gente não vai ter argumento, a gente ficava calado. Faz mal. Pronto. O mal que faz, ninguém nunca descobriu na vida, mas fazia mal, ninguém fazia, né? Semana Santa não podia tomar banho na sexta-feira da Paixão. Menina, era tanta coisa. E aí, quando a gente perguntava por quê? A resposta era sempre a mesma, porque faz mal. Então, a gente ia questionar, né, com vô, com vó? Não, não ia. A gente acabava aceitando aquele conhecimento dos mais velhos para que melhorassem até as nossas vidas, né?
a subjetividade e baixo poder de crítica, ou seja, o conhecimento ele é subordinado ao conhecimento empírico, ao envolvimento afetivo e emotivo, exatamente o que eu acabei de falar. Você acaba não questionando o que é o quebranto, por que o quebranto, de que forma que ele é curado, não. Criança adoeceu, faz a oração e está curada, tá? Mesma coisa do fazer mal, varrer a casa de noite, né? A linguagem é vaga, não há definição clara e consensual dos termos usados, né? Você não tem um termo científico criado para aquilo, não, é algo criado naturalmente. Desconhecimento dos limites de validade, ou seja, as pessoas muitas vezes não sabem explicar as causas dos insucessos ou dão respostas vagas. Por exemplo, faz mal, né? Não pode, por quê? Porque não pode, né? Resposta de mãe sempre é assim, não vai, porque não pode. Por que não? Porque não pode, né? O outro conhecimento que a gente precisa ter também é o conhecimento teológico religioso. Na verdade, a gente precisa e a gente tem. Muitas pessoas que se enquadram como ateus, até eles, perpassam por esse conhecimento teológico religioso, né? A própria teoria da criação do mundo, ela é uma prova de que esse conhecimento teológico religioso ele é muito forte nas nossas crendices, nas nossas vivências sociais, culturais. Por quê? Porque durante muito tempo, gente, a própria religião, exclusivamente a Igreja Católica, a religião católica universal, né? Porque ela é católica apostólica romana. Então, católica significa universal, romana que vem de Roma, tem as suas origens de Roma, né? E apostólica porque vem dos apóstolos. Então, durante muitos séculos, quem ditou as regras mundiais foi o poderio da Igreja Católica. A Igreja, ela tinha no Papa não somente um líder de fé, tinha um líder de guerra, um líder político, um líder muitas vezes sanguinário. Nós tivemos papas assim que escreveram histórias de sangue, com sangue das pessoas, durante toda a história da humanidade. Então, nós tivemos ali, a partir do primeiro concílio, que foi o concílio de Constantinopla, Trento e Constantinopla, entre 400 anos depois de Cristo, até meados do século XIV, um poderio muito forte da Igreja Católica. Eu falo século XIV, não, século XVII, porque é quando encerra a Idade Média, né? Lógico, teve um período da história que ficou pior, esse poderio católico, porque as pessoas morriam porque não eram católicas. Então, aquela perseguição aos cristãos na era de Cristo, no início do cristianismo, logo após a ressurreição de Jesus, a igreja faz isso do século XII ao século XVII, né? Ou você se diz católico ou você morre. Então, as cruzadas, que foram as grandes guerras, as grandes expansões marítimas, elas legitimavam o poderio da Igreja Católica. E esse conhecimento teológico e religioso, ele foi espalhado aos 4 cantos do mundo. Na verdade, não é nem aos 4 cantos, é às esferas, porque nossa Terra é redonda. Então, se você tirasse, ou você não tivesse as ideias que a igreja promulgava naquela época, você ou era preso político ou era morto, né? E a gente falava agora há pouco das rezadeiras. As rezadeiras, elas foram queimadas nas fogueiras. A elas davam o nome de bruxas. Então foi uma história assim muito tumultuada em relação à ideia do Cristo, né? Porque se matou em nome do Cristo, se escravizou em nome do Cristo. Os escravos no Brasil, os escravos no mundo, eles podiam ser escravizados porque negro não tinha alma. Então, se o negro não tinha alma, ele podia ser escravizado, ele não era ser humano, né? E aí, esse poder religioso, ele se dá através do conhecimento revelado pela fé divina ou crença religiosa. E ainda hoje nós temos muito resquício dessa ideologia católica, né? Nas comunidades, nas vivências, na própria fé
que se tem, que se busca, não pode, por sua origem, ser confirmado ou negado. O mais engraçado é isso, porque são dogmas da fé, são mistérios da fé, uma fé que não se explica, que se sente, né? Então, hoje nós já temos religiões, como o Espiritismo, por exemplo, que pauta a sua idealização na filosofia, na ciência e na religião. Porém, muitas igrejas, elas se enquadram dentro dos dogmas de fé, né? Dentro dos mistérios de fé. Então, se é fé, se é dogma, se é mistério, não se explica. Dependendo da formação moral dos indivíduos e da crença de cada um. A gente fala da Igreja Católica porque se nós formos analisar, o Brasil ele tem uma grande influência católica, né? Nós temos grandes influências dentro da educação do catolicismo, dentro das nossas vidas sociais do catolicismo. O calendário brasileiro ele é pautado diante do calendário católico, né? Os nossos feriados nacionais são de 12 feriados nacionais, 6 são feriados religiosos e são religiosos católicos. Então, dizem que a gente vive em um país laico. Se nós vivêssemos num país laico do jeito que tinha, sei lá, Corpus Christi, a Marcha para Jesus tinha que ser um feriado nacional, o Dia da Umbanda também é um feriado nacional. Então, acaba que você percebe que a cultura brasileira ela é ainda muito ligada às concepções do catolicismo, né? No Dia do Santo da comunidade, é feriado, não tem nada na comunidade naquele dia, a gente chama de Dia Santo. Então, nossa cultura ainda é muito pautada. E aí eu pergunto, e os irmãos de outras religiões, por que eles não questionam isso, né? É um bom pensamento. Por que não existe o dia, sei lá, da marcha para Jesus, como os evangélicos já fazem? Só que os evangélicos fazem usando um feriado católico, que é no Corpus Christi, né? Então, percebam que a gente ainda tem muito que avançar diante desse cenário religioso, cultural nas nossas comunidades, né? As pessoas acabam acreditando na cura pelo milagre, acreditando em duendes, em fadas, em espíritos, em pessoas boas, ruins, né? Em reencarnação, Espírito Santo, santos, todas essas particularidades de fé vem dessa influência do conceito religioso. E as pessoas tendenciam a explicar suas vidas por meio da religiosidade. Então, mais ainda fortemente falando sobre o conhecimento teológico e religioso. As suas principais características, a ideia de ser dogmático, viver por dogmas, né? Ideia, conceito ou condição que não pode ser contestada, são dogmas de fé, então eu não posso contestar um dogma de fé. Eu não posso refutar um dogma de fé, questionar um dogma, jamais. Se é dogma, ninguém toca. Ela não é testável, não aceita ser testado senão por seus próprios métodos. Por exemplo, para uma canonização de um santo católico, quem faz toda uma investigação são cientistas, médicos, investigadores católicos de dentro do Vaticano. É criada uma comissão de padres, de cientistas, de médicos dentro do Vaticano e viajam o mundo para testar essas ideias dos milagres, não é? Mas ninguém se mete, ninguém pode ir lá dizer, não, a gente não vai aceitar esse fulaninho bem aqui. Não, quem faz todo o processo são os próprios católicos, a própria cúpula da Igreja Católica. Dependendo da crença, da fé, não dispõe de qualquer evidência. Como eu disse, não é testado, não é questionado, então você sente. Por isso que a gente não pode dizer que fulano tem uma religião melhor do que cicrano. Não caiam nesse erro de medir e de melhorar as religiões. Cada uma está certa dentro das suas concepções, não é? Dentro do seu percurso histórico. Eu falei da influência católica da Idade Média porque historicamente a mais importante e que tem mais influência mundialmente falando é a própria Igreja Católica, né? É do seio católico que sai o protestantismo, que sai o espiritismo, que sai os sincretismos que nós temos. Mas o Brasil, por exemplo, a Umbanda é uma religião que praticamente só tem no Brasil, porque ela mistura o candomblé africano, ela mistura o sincretismo do espiritismo com o catolicismo. Ela cria aquela junção e cria-se a Umbanda.
Se você for trabalhar com as matrizes africanas da Umbanda, você vai perceber que existe todo esse sincretismo, toda essa condição de mistura, né? Porque se juntou aqui no Brasil o negro, o índio e o europeu. As matrizes que criaram-se uma religião praticamente brasileira, que se chama a Umbanda. E aí nós temos, partindo do conhecimento, nós já vimos conhecimento empírico, conhecimento religioso, e aí nós temos o conhecimento filosófico, conhecimento de Platão inicialmente. Platão, ele é muito parecido a sua história de vida com a história de vida de Jesus, né? Só que Jesus, ele marca a história da humanidade do ano zero para cá, 2021 anos, e Platão, ele vai ter os seus seguidores, ele vai ter a sua pauta histórica, certo? Tudo isso de forma assim bem arraigada, bem organizada, e acaba que os ensinamentos de Platão, eles tanto influenciam essa vivência de Jesus, como influenciam a ciência hoje. Vocês vão perceber que ao longo dos 4 anos, tudo vai ser pautado na filosofia e na sociologia, né? São ciências irmãs, são ciências ali siamesas que vão dar sempre arraigadas ao nosso fazer científico, porque nós vamos passar a questionar, nós vamos passar a não aceitar tudo de pronto. E quando eu questiono, eu tenho um conhecimento filosófico. Para o conhecimento filosófico ele é fruto do raciocínio da reflexão humana. Os gregos e romanos, eles tinham muita crença nos mitos, né, nas forças da natureza. Quando Platão começou a questionar isso, ele começa a fazer uma parte de raciocínio, uma parte lógica desses fenômenos, ele começa a querer explicar esses fenômenos naturais, e as pessoas têm um determinado receio, porque não é para explicar, fé não se explica, né? Então ele passa a ter uma reflexão humana, ele passa a pensar que aquilo ali tem uma explicação, meio que é um contraponto diretamente à ideia religiosa de não aceitar tudo de pronto. É o conhecimento especulativo sobre fenômenos gerando conceitos subjetivos. Eles não aceitam todas as respostas que dão a eles não querem respostas prontas, ou porque sim, porque não. Eles vão atrás de saber e principalmente de entender porque sim, porque não. E dão essas respostas. E esse conhecimento, ele se dá exatamente dentro de uma busca de sentidos universais, não aceitando tão somente dizer, como eu acabei de falar, né? Porque sim, porque não. De que forma foi questionado, de que forma foi organizado, se passa a ter técnicas de observação, se passa a ter técnicas de questionamento, se passa a ter técnicas, enfim, de mostrar que aquilo pode ser além daquela vã filosofia, né? E aí a gente precisa se refletir, se organizar para que pensemos de acordo com o método filosófico científico, né? Temos como exemplo o homem, né? Uma frase de Friedrich Nietzsche que diz: o homem é a ponte entre o animal e o além-homem. Nós temos inúmeras reflexões do que nós somos, de que é criado a matéria, de que nós somos criados, para onde vamos, para de onde viemos. Então, esses questionamentos que religiosamente se responde, filosoficamente a gente ainda está refletindo, certo? Religiosamente nós temos respostas, mas filosoficamente, qual a religião está pronta para responder essa pergunta, né? E o que é a filosofia? Filo, né, vem do grego, amante, e sofia, sabedoria. Para o significado da palavra, quem é filósofo, quem usa a filosofia, é amante do saber. Ama o saber, é amigo do saber. Então, essa proximidade com a filosofia é muito válida para o método científico. Substituição ao princípio da autoridade religiosa pela razão ou pensamento reflexivo. Quando a gente passa a pensar no conhecimento filosófico, a gente passa a questionar as autoridades religiosas. A gente passa a se questionar os dogmas de fé, os mistérios de fé. Ou
tão simplesmente porque uns mandam mais do que os outros ou querem ter mais poder que os outros, né? Então você não aceita de pronto o que a sociedade, principalmente o que a religião lhe coloca, você questiona. Não é aceitar, não é refutar tudo, né? Quem é religioso, religiosa, não vai refutar tudo. Mas também não vai aceitar respostas prontas porque sim, porque não, porque Deus quis, né? Tá, Deus quis. E o livre-arbítrio? Onde é que está a minha parcela de culpa em relação a tudo isso, certo? Respostas para as perguntas existenciais através do raciocínio lógico. Então, o saber filosófico, a condução do saber filosófico existe exatamente para esse raciocínio, né? Essa ideia, essa cognição, essa busca por um entendimento lógico, por um entendimento pertinente. E aí nós vamos ter vários questionamentos nesse conhecimento filosófico. De onde surgiu o cosmos? Existe vida após a morte? O que é a consciência, a razão, a verdade, a liberdade? Que são conceitos que vão variar de mim para vocês, certo? Esse conceito ele varia muito da minha pessoa, o que é razão para mim, para cada um de vocês. Vocês que vão ter que criar esses conceitos em vocês. A morte, como é que eu penso a morte hoje? Como é que vocês pensam a morte? Como é que vocês veem Deus hoje? E como a gente pode entender esse Deus, certo? Algumas áreas do saber filosófico são inúmeras, milhares de áreas que podem ser orientadas por esse saber filosófico. Nós temos entre elas a cosmologia, que é a origem do universo, a lógica, regras do raciocínio correto para se chegar ao conhecimento. Nós temos a ética, que ela fala sobre os conceitos de bem e de mal, certo e errado, as normas morais do comportamento humano. A estética, que vai falar sobre a essência do belo e as categorias de um mundo sensível, que a gente vai precisar da ideia da arte para descarregar as dores reais, né? A epistemologia, que é a origem, a teoria do conhecimento, ela vai estudar a natureza da verdade e o método correto de investigação. E quando eu chego na epistemologia, eu chego diretamente no método científico. Através do método filosófico, eu atinjo as metas de um método, e esse método é o método científico, o método que tem uma organização, um planejamento, uma hipótese, uma testagem, enfim, ele é cientificamente comprovado. O conhecimento filosófico ele vai colocar as hipóteses antecipadamente, mesmo que nunca possam ser testadas. Percebam, em uma pesquisa científica eu posso ter inúmeras hipóteses e eu posso comprovar somente uma ou nenhuma. A gente pode passar uma vida toda tentando fazendo mestrado, doutorado, pós, e aquela minha tese inicial, aquela minha hipótese inicial, ela não ser confirmada. Eu vou desistir por aí? Não, eu vou continuar tentando confirmar a minha tese, certo? Na graduação, vocês vão fazer uma monografia, que é um estudo um nó. Então, vocês vão fazer um estudo de um tema, vocês vão escrever sobre um tema. Vão ter hipóteses a ser levantadas? Vão. Mas a cada grau que vocês forem seguindo, essa hipótese vai ser amplamente falada. Por exemplo, quando vocês chegarem na especialização, vocês vão precisar comprovar essa hipótese. Quando vocês chegarem no mestrado, vocês vão criar uma hipótese do mestrado, mas essa criação de hipótese vocês vão usar outros autores para comprovar a hipótese de vocês. Quando vocês chegam no doutorado, vocês criam a hipótese e vocês têm que confirmar a hipótese por vocês mesmos. Não existe outras pessoas para confirmar isso, né? E o pós-doutor, e cada um vai aumentando o nível de complexidade relativamente ao método filosófico. Isso a gente pode relativizar em relação à experiência pessoal e subjetiva, usando a experimentação ou não, usando os métodos experimentais ou não, ou só leituras, ou só observação, independentemente do método. Na construção da verdade no conhecimento filosófico, o cerne se encontra na lógica interna. Nós sempre vamos pensar filosofia, razão, lógica. Entre os conceitos na coerência lógica entre as relações e os seus diversos componentes teóricos. Eu vou usar a teoria para amparar
o meu pensamento para criar ou tentar criar uma prática. Sempre pautando isso, né? Ou seja, procurando conhecer as causas reais de um acontecimento, de um fenômeno, e, se possível, as causas profundas ou as causas remotas de todas as coisas. Eu vou sempre procurar respostas, eu vou sempre buscar resolver uma questão, buscar a resolução de uma questão, buscar respostas que validem aquela minha pergunta, aquela minha questão, certo? Para pensar ainda, né, nesse conhecimento filosófico, nós vamos entendê-lo como quem tem uma maior profundidade, universalidade e radicalidade nos argumentos. Como eu disse, ele é muito racional. Ele não deixa que as emoções, que os sonhos, que as vontades subjetivas prevaleçam em relação a essa razão. Então, sempre que se falar em conhecimento filosófico, vai se falar em conhecimento que vai ser pautado em uma racionalidade. Ele vai unificar todo o conjunto das leis científicas. Se vocês estão vendo agora a pedagogia, mas se vocês forem estudar matemática, história, geografia, o que quer que seja, dentro das áreas afins, direito, enfermagem, medicina, todos os cursos eles começam com o saber filosófico. Eles iniciam pela filosofia para que a gente que esteja se propondo a ser novos cientistas se passe a pensar diante do detrimento filosófico, diante dos questionamentos filosóficos. Então, essa condicionalidade, essa organização filosófica, ela está no início de todo e qualquer curso de graduação, para que o graduando, o acadêmico, ele passe a ter um conhecimento totalmente unificado e voltado para as ciências. Para Kant, no século XX, ele diz que o conhecimento filosófico ele é a mãe de todas as ciências, né? Muitos outros são os pais, mas a mãe, quem gera o conhecimento, quem gera todas as ciências, todos os questionamentos possíveis, é o próprio conhecimento filosófico. E encerrando a ideia dos conhecimentos, nós vamos pensar no conhecimento científico, que é muito parecido com o conhecimento filosófico, mas o conhecimento filosófico ele é o primeiro. Partindo dessa base feita pelo conhecimento filosófico, aí nós temos o conhecimento científico. Esse conhecimento científico ele é racional, sistemático, exato, verificável da realidade, certo? Então, todas as prerrogativas que se imaginarem de racionalidade, nós temos agora pautado o conhecimento científico, que é esse que a pedagogia vai nos garantir. A pedagogia vai nos garantir o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. Ambos vão andar de braços e mãos dadas. Professor, e o meu conhecimento religioso e o meu conhecimento empírico eu vou jogar fora? Não. Vocês vão ampliá-los dentro de uma perspectiva filosófica científica, certo? Sua origem está nos procedimentos de verificação baseados na metodologia científica. Por isso que toda a nossa disciplina ela vai ser pautada em metodologia, em estudo do método. Nós vamos estudar métodos de estudar, métodos de falar, métodos de conviver, métodos de pesquisar, de investigar. Então, por isso a ideia do método, a formalização do método, por isso que esse método é tão importante, porque a partir de agora nós só vamos ver como fazer ciência ou como sermos cientistas. No latim, ciência significa saber e, no sentido amplo, qualquer tipo de saber. Por exemplo, Leonardo da Vinci, ele era um dos poucos homens da história da humanidade moderna que teve inúmeros posicionamentos: pintor, poeta, escultor, engenheiro, arquiteto, cartógrafo, geólogo, botânico e físico. Da Vinci ele conseguiu unificar em um único ser a generalidade do poder científico. E nós temos como sentido estrito
do conhecimento científico, o estudo da natureza física, né? Quando nós observamos visando a compreensão dos fenômenos, classificação desses fenômenos, dominação dela por parte do ser humano e seu benefício de métodos por meio da investigação, comportamento, como ensinar uma criança é um fenômeno, a chuva, o sol, a rotina, uma criança autista, uma criança com síndrome de Down, uma criança que está sendo alfabetizada, são orientadas por métodos variados que são orientados por um cientista. Esse cientista geralmente é o seu professor ou nós que estamos nas academias. O método científico ele possui um método, o conhecimento científico possui um método, um conjunto de princípios que norteiam a conduta do cientista ao longo da produção desse conhecimento. Então não pensem que agora, eu vou ser cientista e pá, do nada eu sou cientista. Não, eu tenho um roteiro, eu tenho um planejamento, eu tenho um projeto de pesquisa, que vocês ainda vão bater muito cabeça com isso, com projeto de pesquisa, artigo científico, monografia, enfim, projetos de intervenção, projetos de estágio. Tudo isso são formas de planejar a vida acadêmica, são formas de executar a vida acadêmica. Eu planejo, eu estudo teoria, eu planejo e eu executo a minha prática. A pedagogia ela vai sempre trabalhar com isso, teoria, planejamento, prática. Teoria, planejamento, prática. E tem a avaliação, que essa avaliação me garante pensar essa prática, voltar no planejamento e mudar a teoria, certo? Esse viés de ida e vinda, de teoria à prática, da prática à teoria, permeado do planejamento, da avaliação, são práticas constantes. O conhecimento científico ele é racional e objetivo, ele se atém a fatos sociais, culturais e humanos, ele transcende a esses fatos, ele é analítico porque ele se decompõe em várias particularidades. Às vezes, para você entender um resultado lá na frente, você tem que começar a fazer todo um processo de anamnese, todo um processo de análise da situação desde os primórdios da vida daquele ser humano. Ele requer exatidão e clareza, ele sempre é muito claro, ele sempre tem que deixar claro, ter todas as provas ali próximos e ele é comunicável. Ele também, gente, ele é verificável, depende muito de uma investigação metódica, ou seja, de um norte de métodos, busca aplicabilidade de leis, ele é autoexplicativo, é aberto e é útil. Esse conhecimento científico, por exemplo, a descoberta de uma vacina, a descoberta de um método de como se organiza, de como se pensa uma vida, de como se organiza e se pensa uma situação, um contexto, algo parecido. E assim a gente encerra as nossas aulas dessa semana, tá? Com tipos de conhecimento. O texto de hoje é o mesmo de ontem, porque eu sei que nem todo mundo terminou. Então, não adianta eu acrescentar mais um texto, sendo que o inicial não foi concluído, certo? E aí, hoje, na hora da aula, eu vou estar disponível de 8 a 21 horas e vai ter uma atividade para vocês. Essa atividade vai ser referente ao texto de ontem. Vocês vão, na verdade, fazer um resumo desse texto, mas um resumo diferenciado. Vocês vão fazer um resumo por meio de um mapa conceitual, por meio de um esquema, tá? É um esquema que eu vou colocar lá no grupo agora. Vai estar o link e a atividade para vocês. E esse resumo, gente, ele pode ser colorido, ele pode ser cheio de cores, ele pode ser cheio de ideias. Na verdade, vocês vão me dizer como entenderam o texto, mas eu não quero esse entendimento do texto, através de outro texto. Eu quero de um mapa conceitual. Então, eu vou colocar modelo de mapa conceitual que vocês poderão fazer. No caderno mesmo, eu quero respostas tipo uma foto, né? Lá na plataforma, vocês vão ter que colocar na plataforma. E hoje, né? Nossa aula, leitura, conclusão da leitura e o entendimento da leitura de vocês.
algo simples. Professor, eu consegui um parágrafo. Vocês vão fazer um parágrafo. Eu fiz um mapa conceitual. Vocês vão fazer um mapa conceitual. Certo? Obrigada pela atenção de vocês. Eu estarei agora no grupo fazendo essa mediação no WhatsApp e peço que vocês coloquem, a frequência de hoje vai ser feita pelo comentário nesse vídeo. Vocês vão colocar o nome completo de vocês nesse vídeo quando vocês terminarem de assistir, tá bom? Muito obrigada, boa aula a todos, eu estou online para atendê-los, tá certo? Obrigada, Deus abençoe, paz e bem.